Olá, Pastor Marcos Martins, trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal, agradecendo aí a sua presença, o seu acesso, e oro desde já para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, fruto do seu trabalho, traga saúde no seu lar, paz e muito amor. Deus abençoe a sua vida. Queria compartilhar um texto da palavra de Deus em Isaías 43, verso 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Isaías 43, 19. E eu traria como título dessa reflexão Caminho no Deserto, que inclusive já virou tema de uma canção, porque o nosso Deus, de fato, Ele é a fonte da água da vida e é aquele que cria caminho onde ninguém pode criar. Essa metáfora do deserto na Bíblia, ela frequentemente simboliza momentos, né? Quando se fala em deserto, eu estou atravessando um deserto. Ela simboliza momentos de seca espiritual. Parece que há uma solidão e desafios. Parece que Deus não está me ouvindo. E é nesses momentos de aparente abandono, que a promessa divina ela se torna mais evidente, porque é quando Deus abre um caminho no deserto, ou seja, onde nós não vemos saída, Ele cria o caminho. Essa expressão bíblica nos assegura que, mesmo nas situações mais áridas e desoladas, há esperança e um propósito maior. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, Ele conduz os seus filhos por caminhos que, à primeira vista, podem até parecer intransitáveis, mas que no final revelam-se como o caminho mais seguro e abençoado. A história de Israel no deserto, por exemplo, é clássico dessa promessa, né? O povo de Deus, libertado da escravidão no Egito, vagou pelo deserto por 40 anos. Nesse período, experimentaram muitas situações como fome, sede e até mesmo a tentação de voltar à escravidão. Porque houveram momentos em que o povo questionou Moisés: você nos tirou de lá, pelo menos lá a gente tinha o que comer, onde dormir, nos trouxe para morrer aqui nesse deserto. Né? O povo, em outras palavras, estava querendo dizer que lá era melhor do que a liberdade que Deus lhes havia dado. Nós precisamos ter essa cautela de entender que quando Deus nos dá um livramento, muitas das vezes nós não compreendemos no momento. Parece até que estamos perdendo alguma coisa. Parece até que estamos entrando num momento não muito satisfatório em relação ao que estávamos vivendo. Mas depois vai se revelar como de fato o lugar da liberdade. No entanto, Deus o sustentou, né, esse povo todo, com maná do céu e água da rocha, demonstrando o seu cuidado constante, porque Deus cuida de cada um de nós. Diz que Ele zela de nós, por nós, como a menina dos seus olhos. Essa jornada pelo deserto não foi apenas um castigo, mas um período de formação e purificação, preparando-os para a terra prometida. Então, se hoje, muitas das vezes, nós atravessamos situações que parece que nós estamos lutando, patinando sem sair do lugar, parece até que estamos sendo derrotados, mas há um Deus que vela por nós, zela por nós, luta as nossas batalhas, e Ele quer nos levar além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E não foi diferente para esse povo, né? Deus demonstrando esse cuidado constante. Esse deserto não foi só um castigo pela desobediência, mas foi um período para formar aquele povo e purificá-los, preparando para aquela terra prometida que manava leite e mel, que eles haviam tido a promessa. Em nossa própria jornada espiritual também podemos nos encontrar em desertos, momentos de perda, muitas das vezes de doença, relacionamentos rompidos ou incertezas sobre o futuro,
podem nos trazer e nos fazer sentir perdidos e abandonados. É nesses momentos que a promessa de Deus ela se torna uma âncora para a nossa alma. Porque ao confiarmos em seu amor e em sua soberania, nós podemos ter a certeza de que Ele está conosco, abrindo caminhos onde antes só havia areia. Ele cria caminhos no deserto, rios no ermo, ou seja, em lugares pouco prováveis. Esse é o nosso Deus. Muitas das vezes não compreendemos o que está acontecendo agora, mas o Senhor nunca nos desampara e Ele nunca nos deixa confundidos. É claro que nós vamos entender no momento certo que aquilo que Ele fez foi um livramento ou foi para que nós aprendêssemos, tivéssemos uma experiência e que fôssemos preparados para aquilo que Ele está pronto a nos dar. É nesse momento que a promessa de Deus ela se torna essa âncora para nós. Ao confiarmos em seu amor e sua soberania, podemos então ter a certeza de que Ele está conosco e vai abrir caminhos onde antes só havia areia. A afirmação de que Deus abre um caminho no deserto, como o texto lido, é um convite à nossa fé e à esperança. Sabe, ela nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. Deus, o Deus dos milagres, é capaz de transformar nossas situações mais desafiadoras em oportunidades de crescimento e bênção. Ao caminharmos com Ele, nós podemos ter a certeza, a convicção de que ao final da jornada encontraremos um oásis de paz e de abundância, porque o nosso Deus é aquele que Ele não nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Pelo contrário, Ele é aquele que abre as portas, cria caminhos, faz fluir rios de água viva que nos transportam ao centro da sua vontade. Quantas das vezes agimos por nossa conta, sem querer ouvir ou sem querer depender de Deus. É ruim para nós, porque Deus é o nosso caminho, Ele é o próprio caminho, é a luz dos nossos caminhos. Andar sem Ele ou virar as costas para Deus não é um bom sinal. O povo no deserto quis caminhar por conta própria. Quantas vezes não deixaram de obedecer aos preceitos que Deus havia determinado? Quantas vezes não se rebelaram contra Moisés e Arão, contra os propósitos que Deus tinha designado àquele povo? E olha que, como nós, eles tinham promessa de Deus de entrar numa terra que emanava leite e mel, ou seja, numa terra próspera. Quantas vezes nós temos recebido essa palavra do Senhor, de que Ele tem o melhor para nós, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas muitas das vezes nós achamos que estamos esquecidos por Deus. Muitas das vezes nós achamos que as nossas orações não passam do teto da nossa casa, ou da nossa igreja, ou de onde estivermos, mas Ele está sempre ouvindo através do Seu Espírito Santo que habita em nós. Então você precisa crer. Hoje talvez a gente não entenda o que o Senhor está fazendo para que nós possamos nos aproximar e chegarmos ao propósito que Ele tem para cada um de nós. Há um texto da Bíblia Sagrada que fala que Deus falando, o próprio Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamento de dar-vos o melhor e não castigos ou coisas ruins. Deus é um Pai bondoso. Nós não somos órfãos. Temos um Pai cuidadoso, um Pai amoroso. E não podemos deixar de ouvi-lo e obedecer, é claro. Não basta ouvir. O bom filho, ele ouve e obedece. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, que às vezes parece ruim de engolirmos, mas que certamente nos trará só benefícios. Então que nós possamos entender essa palavra, né? Porque o Senhor está trazendo para nós
discernimento de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala isso, que eu faço uma coisa nova. Por isso que às vezes a gente está habituado no marasmo da nossa vida cotidiana, tanto do ponto de vista material quanto espiritual. Muitas das vezes estamos sentados à beira do caminho, já cansados. Mas Ele fala assim: eis que faço uma coisa nova. E não é para depois, não é para daqui muito tempo, agora mesmo ela está saindo à luz. E Ele pergunta: será que vocês não percebem? Então hoje Deus fala com você: será que você não está percebendo que essa situação que você está passando é uma permissão de Deus? Pode até ser uma prova para um aperfeiçoamento de onde Ele quer colocá-lo, de uma bênção que Ele quer entregar nas suas mãos? Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida e que nos ama de uma forma sobrenatural. Nós temos a tendência, como seres humanos, de limitarmos o nosso entendimento das coisas espirituais, tal qual nós entendemos as coisas materiais, com a nossa cognição, com a nossa mente humana. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo e entender que nós cremos e servimos a um Deus que é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Ele quer nos conduzir por caminhos, mesmo em lugares que ainda não existem. Sabe, Ele traz, como diz o texto da Palavra de Deus, Ele traz à existência as coisas como se já fossem, mas que ainda não eram. Então talvez você não esteja enxergando que Deus está colocando para você um novo caminho. Muitas das vezes dói deixarmos coisas para trás, ou deixarmos um caminho para entrarmos noutro desconhecido. Mas nós precisamos confiar em Deus. Como aquela criança que, sentado num avião, numa viagem, ao lado de um adulto, um menino, de repente, no meio daquele voo, o avião passa por uma forte turbulência, o avião é chacoalhado, pessoas ficam preocupadas, e alguém olha para aquele menino que estava desenhando no seu caderninho e fala: garoto, você não está sentindo medo? E ele, com aquela simplicidade que todos nós deveríamos ter, ele olha no rosto daquela pessoa e fala assim: não, o piloto do avião é meu pai. Amados, confie no Senhor. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e Ele fará alguma coisa? Ele fará algumas coisinhas? Não, e Ele tudo fará. Precisamos deixar de sermos imediatistas, consumistas, e depender de Deus, e compreender, discernir que o que Ele tem para nós é o melhor. Se deres ouvidos à minha voz, comereis o melhor dessa terra. Muitas das vezes não estamos comendo o melhor porque não estamos dando ouvidos ao Senhor. Queremos andar com os nossos próprios caminhos, como dizemos quando adulto: eu sou dono do meu nariz. Mas o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, que apesar das nossas rebeldias, quando nos arrependemos, Ele nos perdoa e está pronto a nos abraçar, como fez com o filho pródigo, e dar-nos o anel no dedo, simbolizando a sua autoridade e o reconhecimento da sua paternidade para conosco. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida e que você possa entender e crer nesse texto de Isaías 43, verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Isso é profético, amado, na sua vida. Isso é profético. Creia nisso. Eis que faço uma coisa nova. Ou seja, as coisas velhas vão ficar para trás. É uma coisa nova. Agora mesmo. Não é daqui a pouco, não é daqui 10 anos, não é... Agora mesmo ela está saindo à luz. Ou seja, está sendo revelada. E essa pergunta de Deus, ela é
intrigante, porque ele fala, será que vocês não o percebem? Ou seja, o que ele está fazendo era para a gente perceber e ter o discernimento que vem de Deus. Às vezes queremos até colocar a culpa no diabo, estamos passando por isso, porque eu... Não. Precisamos de discernimento. E ele conclui, eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele vai criar um caminho que você e eu não sabemos ainda. Muitas das vezes nós não vemos, não conseguimos enxergar, mas precisamos ver além. Quando Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos de Geazi e ele visse além daquele exército que o cercavam, os exércitos e carruagens do Senhor que estavam a protegê-los. Nós somos limitados no que vemos, no que enxergamos, no que pensamos, mas o Senhor pede para que nós vejamos além. A pergunta de Jesus para o cego parecia que teria uma resposta óbvia. O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Parece óbvio. O cego, tudo que ele deveria querer era enxergar. Mas ele poderia querer outra coisa. Eu quero ter uma casa, roupas limpas, ter dinheiro para comprar muita comida e ter uma vida mais saudável. Mas ele queria enxergar. Nós precisamos ver além. Salomão, quando Deus fala para ele assim, me pede o que é que você quer. E isso é muito fantástico, porque hoje Deus fala a mesma coisa, profeticamente para mim e para você. O que é que você quer que eu faça? Salomão fala assim, olha, esse povo é muito numeroso, eu preciso de sabedoria para dirigir e julgar esse povo. É isso que eu quero. E Deus então, não que se tenha surpreendido, mas Deus fala assim, olha, você pediu tudo de bom. E como você não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu propriedades, além da sabedoria, eu vou te dar tudo isso, como outro nunca teve antes de você e nem terá depois de você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de cada um daqueles que terão acesso a esse vídeo. Eu estou deixando para o final fazer esse pedido, para que você deixe um like, deixe um joinha, ative o sininho das comunicações, porque assim você vai ficar sabendo quando um vídeo for postado em primeiro plano. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque é a palavra de Deus. A voz é a minha, mas a palavra é a de Deus. Envie esse link para quantas pessoas você puder. E peço por último, se você puder fazer a sua inscrição no canal, inscreva-se. Estamos chegando nos primeiros 100. Meu alvo são os primeiros 100. Faltam apenas 12. E você pode se inscrever. Não gera compromisso nenhum, não tem nenhum custo. É simplesmente para que o canal vá se tornando relevante e o YouTube, a plataforma, possa enviar esses vídeos para tantas outras pessoas quanto possível. Eu oro para que Deus, mais uma vez, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, seus negócios, seu trabalho e o fruto do seu trabalho. Que o amor do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua casa, em nome de Jesus.